ou quem tiver aí puder ajudar alguém que está comigo, mas está com dificuldade para ler. Jeremias, capítulo 32, verso 27. Enquanto vocês vão procurando aí, antes da gente ler, então, a gente vai fazer uma breve oração e fazer a procura do texto. Vamos lá, então, vamos orar. Oremos. Grandioso Deus e Pai, nós queremos te pedir tua inspiração nesse momento, Senhor, que aquilo que será explanado aqui seja para a tua glória, e que também venha de encontro com nossas necessidades, e que tu estejas conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Jeremias capítulo 32, versículo 27. Amém. Amém? Quem mais? Qual é o versículo? 27, 32, 27. Eu queria que o nobre amigo Samuel lesse para a gente. Está com a Bíblia aí, Samuel? Jeremias 32, 27. Lê para a gente aí com a tua voz de locutor, Samuel. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haverá coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Muito bem. Acredito que na versão, nova versão internacional, diz assim: eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Haveria alguma coisa difícil demais para mim? Não. Haveria alguma coisa difícil demais para que Deus não resolvesse? Não. Qual tem sido a tua situação? O que é que tu tens passado que Deus não pode fazer por você? Qual tem sido a tua dificuldade? Qual tem sido a realidade da tua vida e da minha vida? Por que é que eu não estou conseguindo o meu objetivo? Se eu tenho um Deus que tudo pode. Se eu tenho um Deus que é tudo, que é dono do universo, que dá saúde, que dá vida, que dá libertação, qual tem sido a tua dificuldade? Nós sabemos que nós vivemos em tempos de dúvidas, tempos de crises, tempos de impossibilidades. Muitos enfrentam problemas de saúde, dificuldades financeiras, conflitos familiares, coisas espirituais, guerras espirituais, crises espirituais, e às vezes parece que não há saída. Mas hoje Deus nos convida a olhar para Ele e lembrar que Ele é o Deus que tudo Pode. Que tudo pode. Amém? Amém. Mas quem é esse Deus que tudo pode? Em primeiro lugar, Deus é o Criador de todas as coisas. Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Ele criou tudo. Se Ele criou o universo com apenas a sua palavra, o que Ele não poderia fazer na sua vida? Se Ele criou tudo isso, se Ele deu a chuva, se Ele criou todo o universo, todas as árvores, todos os animais, todas as pessoas, o que Ele não pode fazer na sua vida? Deus tem poder absoluto. No Salmo 115, verso 3 diz assim: o nosso Deus está nos céus, Ele faz tudo o que lhe agrada. No final dessa mensagem, eu vou perguntar para você o que é que Deus não pode fazer e o que Ele não pode fazer pela humanidade. E eu vou responder. Mas você já fique pensando aí o que a gente vai conhecer no final desta mensagem. O que é que Deus pode, o que é que a única coisa, ou pelo menos duas coisas que Deus não pode fazer pela humanidade, porque tudo Ele pode. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, Malaquias capítulo 3, versículo 6, diz: porque eu sou o Senhor e não mudo. O mesmo Deus que Ele abriu o Mar Vermelho, Ele também está pronto para resolver o teu problema, para resolver o meu problema, para resolver a nossa situação. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, que livrou Daniel da cova dos leões, que ressuscitou Lázaro, Ele ainda hoje pode fazer muito por você. Alguns exemplos bíblicos que Deus, do poder de Deus. Abraão e Sara. Quando a promessa parece impossível, no livro de Gênesis capítulo 18, verso 4, diz: acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil?
Nós conhecemos a história de Abraão e de Sara. Eles já eram velhos, já tinham idade avançada e Sara não podia ter filhos. Mas Deus deu um filho para Sara. E isso é poder. O poder que o homem não pode fazer. O homem hoje pode criar um boneco e dizer que é um bebê reborn. Né? Pode pegar esse boneco e até se fantasiar por aí e dizer que querer tratar como uma criança. Mas ele não pode fazer isso, na verdade, um ser humano. E Deus pode. Deus deu a Abraão e Sara na sua velhice um filho, que seria o filho da promessa. Um outro exemplo é o Mar Vermelho. Quando para o povo não havia mais saída, todo o Egito, o faraó com seus carros estavam atrás do povo de Deus. Deus agora, mais uma vez, ele manifesta o seu poder e faz com que, através de Moisés, faz com que Moisés toque ali e o mar, ele faz o quê? Se abre de um canto a outro e as pessoas passam pelo meio do mar como se estivesse passando em terra firme. Isso é mais uma prova do poder de Deus. Deus abriu o mar vermelho para que o povo passasse. Para que o povo passasse. Querem ver outro exemplo do poder de Deus? A ressurreição de Lázaro. Alguém já viu alguém ressuscitar aqui? Ninguém. Hoje eu estava assistindo um vídeo, acho que foi hoje ou foi ontem à noite. Acho que foi ontem à noite. Eu vi um homem que disse que teve um encontro com Deus. Ele disse que ele passou por uma doença terrível e ele morreu. E naquela hora que ele morreu, ele chegou lá, ele contando, né? Que chegou no céu e viu Deus, viu o trono de Deus, viu anjos e tal. E ali ele se viu lá na terra, enfim. Ele disse que ressuscitou. Mas isso foi provado? Ninguém prova. A gente só sabe de um homem que ressuscitou, que Jesus ressuscitou, que foi Lázaro. Um homem há 4 dias já estava em estado de decomposição. Já estava fedendo, já cheirava mal. O corpo já estava começando a querer se deteriorar. Mas aí o poder de Deus, através de Jesus, né? Jesus chama Lázaro para fora da sepultura e Lázaro sai dali com vida. Mesmo quando parece que já cheira mal, Deus ainda tem uma última palavra. Mas como podemos experimentar o poder de Deus hoje? Hebreus capítulo 11, verso 6. Eu queria ler com vocês isso aí. Primeiro, algumas passagens que eu vou dar aqui, a gente vai lendo para que vocês entendam. Como podemos experimentar o poder de Deus hoje? Primeiro, confiança plena. Em Hebreus 11, verso 6, você vai confirmar aí que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a primeira coisa que a gente pode experimentar hoje é ter fé, é acreditar que Deus pode. A segunda evidência é a oração com fé. Tiago 5, verso 16. Tiago, capítulo 5, 16, diz que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Amém? A sua oração é poderosa, meu irmão. Esses dias eu brincava com o Oswaldo. Posso contar, Oswaldo? Pode. A gente estava numa reunião domingo passado e foi bem engraçado, né? Eu fiz até uma brincadeira, mas foi uma brincadeira apenas. E o Oswaldo estavam todos os desbravadores em forma e o Oswaldo fez uma oração, pedi para o Oswaldo orar. Não sei se foi pedir, eu sei que o Oswaldo fez uma oração. E quando o Oswaldo terminou de orar, que disse amém, uma menina que estava lá no meio desmaiou, ia desmaiando, caiu. Depois eu brinquei com o Oswaldo, eu disse, Oswaldo, tua oração está poderosa. Derrubou a menina. Mas, queridos, a oração, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Busquem a Deus com simplicidade, com sinceridade, clamando para Ele agir. E Ele vai agir na sua vida. Amém. Pode ter certeza disso. A terceira evidência é a obediência à sua palavra. No livro de Isaías, capítulo 1, verso 19, diz, se quiseres me ouvires, comereis o melhor desta terra. Então Deus ele se revela com poder àqueles que escolhem obedecer a Ele. Se você está obedecendo a Deus, a tua vitória vai vir. Pode ser na escola, pode ser no trabalho, pode ser no teu lar, pode ser onde quer que você imagine.
Mas se você obedecer a Deus, a sua vitória, obedecer a sua palavra, a sua vitória virá. Outro ponto importante. Qual o maior milagre que Deus pode realizar na nossa vida? A salvação. Aí sim, o maior ato de poder de Deus foi nos dar a salvação por meio de Cristo Jesus. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo ainda pecadores. Deus está provando o seu amor por mim e por você. Quando ele morreu, quando Jesus morreu naquela cruz, por mim e por você, ele estava provando o seu amor por nós. Deus estava dando o seu filho para nos amar. Não há pecado tão grande que Deus não possa perdoar. Ou você acha que pode? Tem um pecado que Deus não pode perdoar, um pecado gravíssimo. A Bíblia fala de um, né? A blasfêmia contra o Espírito Santo. É o único pecado que Deus não pode perdoar. Mas eu vou incluir ele na parte final, sobre um pecado que Deus não pode perdoar. Então não há pecado tão grande que Deus não possa perdoar. Não há vida tão perdida que Ele não possa restaurar. Amém? Amém. E para finalizar, eu queria fazer aquelas perguntas que eu fiz para vocês. A gente aprendeu hoje que Deus pode tudo. Deus é o Deus que tudo pode. Ele dá cura ao cego, ao aleijado, ao coxo. Ele dá vitória, Ele dá saúde, Ele pode tudo. Mas tem duas coisas. A primeira coisa que Deus não pode. Ele não pode. E Ele nunca fez isso. Qual foi? Que ele não pode. Tem uma coisa que Deus não pode fazer. Vamos lá? Agora não é pelo ser humano, Ele não pode fazer em si. 3. Ele não pode evitar o fim. Ele não pode evitar o fim que terá os pecadores. Mas falando sem ser para o ser humano. E é que Deus não pode pecar. Deus não pode pecar. Deus não peca. Agora o que é que Deus não pode fazer pelo ser humano? Forçá-lo a aceitar o Evangelho, o amor. Forçá-lo a se salvar. Isso. Jesus não pode, Deus não pode te salvar se você não quiser. É a única coisa que Deus não pode fazer pelo ser humano. Ele não pode pegar Marcos Solano e dizer, Marcos Solano, você vai a pulso. Né? Ele não vai dizer para Irineu, você vai se salvar, mas eu não quero, Senhor, você vai. Ele não pode fazer isso. É a única coisa que Deus não pode fazer. Ele é respeitoso o suficiente. Cabe a cada um aceitar a Jesus. É a única coisa que Deus não pode. Os demais Ele pode. O Deus que criou os céus e a terra, que abriu mares e ressuscitou mortos, e realizou milagres incalculáveis, incontroláveis, ainda hoje está. Amém? O que está impossível na sua vida? Qual é a maior? Qual é o mar que você precisa atravessar? Qual é o lago que você precisa ressuscitar? Deus pergunta hoje para você: haveria alguma coisa difícil demais para mim? Deus está perguntando para você nesta tarde: haveria alguma coisa difícil para mim? Deus está perguntando para você: haveria alguma coisa difícil para não resolver na tua vida? E o apelo nesta tarde é o seguinte: hoje é o dia de entregar o impossível nas mãos de Deus do impossível. Confie nele, clame a Ele, espere por Ele, porque o nosso Deus é o Deus que tudo pode. Não escutei. Nosso Deus é o Deus que tudo pode. Amém. Glória a Deus por isso. Que Deus nos abençoe e que nós possamos sair daqui com essa certeza que Deus é o Deus que tudo pode na nossa vida. Amém? A gente vai cantar, vamos ficar de pé e vamos cantar uma música para terminar, então, para encerrar. Deixa eu ver como vamos cantar. Vamos cantar o Poder do Amor. Quem conhece aqui? O Poder do Amor. Poucos conhecem. Vamos pedir o seu poder mais uma vez. Queremos te servir, Senhor. Então podemos lá? Mas não. A música que eles conhecem, não conhecem aqui.
Vamos cantar teu acompanha no som poder. ainda, no som. Bota qualquer um no som e entra, acompanha. Vamos lá, vamos cantar teu poder. Mais uma vez. Eu poder, vamos lá. Eu tenho poder conhecido. Vamos cantar com força. Vamos então, nós vamos ter um lanchinho, né? Vocês podem ficar sentadinhos aí. Vamos tirar uma foto. Vamos fazer a foto. Faz de lá pra cá ou daqui pra lá? Dois. Daqui pra cá, vamos embora.